Diz assim a palavra do Senhor. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala aos nossos corações com a Tua palavra. E que o Teu Espírito nos ilumine na compreensão de que o Evangelho do Teu Filho Jesus é o melhor para o coração do homem, porque tem poder para salvá-lo. Fala através da Tua palavra esta noite e usa-me como servo dela. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, irmãs, todas as vezes que falamos sobre este tema, divórcio, nós muitas vezes podemos parecer que estamos atacando. Por isso, muitos pastores evitam abordar este tema, pregar sobre divórcio. Nós vivemos numa época em que o divórcio é muito comum. E ele é comum em todos os aspectos. Na minha casa, entre os meus familiares, na sua casa, entre os seus familiares. Antigamente, era muito difícil ouvir falar sobre alguém que estava divorciado. Hoje, é muito comum. E quando nós olhamos para o ensino bíblico, nós muitas vezes temos dificuldade de olhar para este ensino bíblico e perceber a preservação de Deus para a nossa vida e para o nosso casamento, para a vida familiar e para a vida do seu povo. Essa semana, uma ex-chacrete brasileira, bom, só aqueles que nasceram antes da década de 80 vai saber o que é uma chacrete, talvez. Eram as dançarinas do Chacrinha. E essa dançarina do Chacrinha especificamente, esta semana casou pela 18ª vez. Ela é meio que cantora, o nome dela é Gretchen. Já foi evangélica, já foi chacrete, e hoje eu nem sei o que a Gretchen é. Sei que essa semana ela casou pela 18ª vez. Bom, com isso, irmãos e irmãs, nós podemos fazer um retrato de como anda o mundo. Para o mundo, o divórcio é algo normal e aceitável. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e principalmente para Jesus e para o que Jesus ensinou a respeito disso, nós vemos que o posicionamento de Jesus não é tratar o divórcio como normalidade. Antes de nós continuarmos o sermão propriamente dito, eu quero que você, que já passou por isso, ou que tem uma situação dessa na sua família, ou que já vivenciou pessoalmente, não se sinta atacado. Nós vemos a graça de Deus aqui. E Deus nos conduz para daqui para frente, para nos orientar na vida, para nos orientar nas decisões, para nos orientar nos nossos posicionamentos. Isso é ensino bíblico e não deve ser por nós desprezados. Vamos lembrar que nós estamos no Sermão do Monte e Jesus está dizendo que não veio revogar a lei. A partir do verso 17, ele diz que ele veio cumprir a lei, porque a lei aponta para ele. Então ele passa a fazer 6 antíteses de como os escribas e fariseus, que se dizem doutores da lei, interpretavam a lei de maneira errada. E ele então mostra o zelo do cumprimento da lei na essência verdadeira. E aponta para o problema de se quebrar o mandamento, que sempre está ligado ao nosso coração
pecaminoso. Nós já vimos a questão do homicídio e apontava para o nosso coração e nos faz culpados. Lembra disso? O adultério, do versículo de número 27 ao 30, e Jesus mostra e expõe novamente o coração pecaminoso. E Jesus então nos coloca de uma maneira que nos sintamos e percebamos que somos culpados diante da lei. Agora, ele aborda um tema muito polêmico para a época e ainda hoje. E ele sempre aponta para o nosso coração. Porque é de lá que saem os problemas. E Jesus, então, de uma maneira muito sucinta, aborda eficazmente esta situação do divórcio, associando ao pecado do adultério. E com isso, nós precisamos ver hoje à noite três aspectos destes 2 versículos. O primeiro deles é olhar para o que a lei de Deus dizia a respeito do divórcio. A lei de Moisés. O segundo é o que os religiosos, os fariseus e os escribas, ensinavam a respeito do divórcio. E o terceiro e último, nós veremos o verdadeiro ensino, o ensino de Jesus a esse respeito. Então são 3 aspectos. O primeiro deles, o ensino da lei de Moisés. Olha, é importante entendermos o que a lei de Moisés, que é a lei de Deus, ensinava ou dizia a respeito do divórcio. É preciso ir lá para o Antigo Testamento, ao ver Jesus falando dessas antíteses dos ensinos judaicos, dos ensinos rabínicos a respeito da lei e a sua aplicação. Então, quando nós vamos para o ensino da lei, quando nós vamos para Moisés, nós vamos para Deuteronômio, capítulo 24. Eu coloquei aqui, espero que todos possam ler. Diz assim, Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, e se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Bom, esta é a regulamentação da lei de Deus no Antigo Testamento por Moisés ao povo de Israel que estava para entrar na terra prometida. É preciso lembrar que o divórcio já era uma realidade no mundo antigo. E era uma realidade que servia para oprimir as mulheres, forçada de um mundo caído pelo pecado e contaminado. Por isso, a lei de Deus, ela vem para atender em cuidado, em proteção daqueles que são desvalidos e que não podiam se proteger. E eu quero destacar aqui 4 objetivos dessa regulamentação de Deuteronômio 24, de 1 a 4. Tá certo? O primeiro deles, esta lei serve para controlar uma prática mundana que já havia em torno do povo de Israel, que era comum no mundo antigo. Então vem a lei de Moisés para controlar uma prática, para não deixar a prática acontecer livremente. Há uma diferença. O povo de Israel é o povo de Deus. Por isso Moisés legisla sobre o fato. Segunda característica, o objetivo deste regulamento. O primeiro é controle. O segundo,
para a provisão e proteção dos mais fracos. E aqui eu coloco mulher e crianças. A mulher. Já é sabido por todos que durante séculos, milênios, a mulher foi oprimida pelo machismo. O machismo é uma vertente da queda, do pecado no sexo masculino. O gênero masculino, caído em pecado, usou da força bruta e das vantagens que o homem conseguiu para oprimir a mulher. E o que era comum? O que era comum era desconsiderar a mulher em qualquer aspecto no mundo antigo. Ela não era contada nos censos e nem sempre ela tinha os direitos de herança da família ou até mesmo direitos de ser ouvida perante um juiz ou autoridades. Por isso, ao olhar para este mundo antigo, a lei de Moisés serve para provisão e cuidado da mulher. Eu quero explicar isso direito. Por ela ser desconsiderada, ela sofria perdas de direitos e às vezes perdia esses direitos por qualquer motivo que o homem achasse que ela deveria perder. Então, se o homem não gostasse da comida da mulher, por qualquer motivo, ele se desgostava e a abandonava. Se divorciava dessa mulher. Pois bem, essa mulher então ficava em risco de vida. Porque esta mulher poderia casar com o outro e o primeiro marido acusá-la. Ela é minha esposa. Ela não tinha nenhum documento, não tinha como se proteger. A sua voz não valia muita coisa perante o juiz. Qual é a punição? Qual a punição dada ao adultério? Se o marido que repudiou a mulher, mais para frente dissesse, não, ela está adulterando, ela é minha esposa. Ela era apedrejada. Eu até coloquei aqui, o versículo 1, obriga, e se lhe deve lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão. Ela tinha que ter um documento físico na mão dela. Isso servia para sua proteção. Olha o versículo de número 3. Repete de novo, o outro marido, se mesmo assim ele quiser separar, lhe lavrar um termo de divórcio e lhe entregue na mão. Isso servia de proteção para aquela mulher. Vamos para Levítico, para a gente lembrar qual é a punição pelo adultério. Levítico 20, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Você percebe que havia um cuidado para com a parte mais fraca? Ela poderia ser acusada porque simplesmente o marido a abandonou. E depois, por um ciúme ou para justificar seus atos, ele falava alguma coisa contra aquela mulher e ela era punida com a morte. Então, o objetivo de lhe lavrar um termo de divórcio, e esse termo deveria estar na mão daquela mulher, era para socorro, era para estabelecer que ela estivesse protegida e não ser considerada culpada de adultério pela sociedade pecaminosa. O divórcio era uma proteção para a mulher, para os seus filhos, o direito deles na herança. Porque por um motivo qualquer, ela podia ser descartada pelo homem. Agora, o princípio de proteção envolve também, no nosso tempo, a família, os filhos e o próprio marido, tendo em vista a concepção de um marido que teme ao Senhor. E agora não quero falar do mundo antigo. Terceira característica da lei de Moisés, estabelecer condições. Não é de qualquer jeito, não. É interessante que o versículo 1 diz que se o marido não se agradar da mulher, mas aí existe um termo técnico que Moisés usa. Esse termo técnico é coisa indecente nela.
Significa que a carta de divórcio deveria estar justificada pelo motivo que o homem estava abandonando a mulher, ou se separando dela. A coisa não era solta, não. E ele não podia colocar adultério, porque senão não precisava de carta de divórcio. Porque o casamento finda com a morte. Se ela era culpada de adultério, ela era apedrejada, ou ele era apedrejado, e aquela pessoa, ele ou ela, estava livre para casar de novo. Não precisava da carta de divórcio. Então precisa ser escrito, colocado o motivo. E essa coisa indecente nela ou nele especifica um motivo grave. Um motivo que desqualifica a pessoa para o casamento. Eu quero que você segure essa ideia, porque Jesus vai dar a interpretação disso aqui no Sermão do Monte. Mas há uma outra condição. Além de ter um motivo que deveria ser específico, também ele não podia retornar ao matrimônio com ela após ela ter casado novamente. Por que você vai falar? Versículo 4, não é? É o versículo 4? Seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Isso evitava, irmãos, o comércio sexual de esposa. Então o cara estava lá com um problema financeiro, ele vendia a sua esposa, se divorciava dela e vendia ela a um outro, a um príncipe, a alguém que estava interessado por um período, e depois havia novamente um divórcio, ele retornava com a sua esposa para casa. Era um comércio sexual abusivo, que as mulheres muitas vezes sofriam no mundo antigo. Isso é tão comum que você, ao ver a história dos patriarcas, você vai ver Abraão com medo de determinadas pessoas e mentindo para elas, para que ele não fosse morto, porque a sua esposa, Sara, era muito bonita. O seu filho também fez a mesma coisa, Isaac. Ele mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã, para que ele não fosse morto. E quase outras pessoas consumaram um casamento com tanto Sara quanto com Raquel. Você percebe que havia uma desqualificação de proteger a mulher. Por isso há condições. Você separou dessa mulher, você deu a carta de divórcio, ela casou de novo, então ela tem marido. Agora, se o cara morreu e você quiser voltar a casar com ela, não pode. As coisas não são soltas, não. O casamento não pode ser banalizado. O divórcio não é uma coisa comum. Percebe as condições? Limita, controla e protege. As condições servem também para isso. Quarto objetivo da lei era manter a pureza do povo de Israel. O povo de Deus tinha que ser puro. O versículo 4 diz: pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. E essa aqui é uma lembrança de que o povo de Israel não é como as demais terras. O povo de Israel e o povo de Deus, o povo eleito de Deus, não é como as demais pessoas. O seu casamento não é igual, a sua família não é igual, o comportamento, os valores são valores de Deus. Não deveria ser a prática do povo de Deus, que vivia uma aliança com Deus, ser infiel à sua aliança com a esposa. O procedimento do povo de Deus deveria honrar o casamento e não pensar na possibilidade do divórcio. Por isso Moisés, na lei de Deus, regulamentou a lei sobre o divórcio. Não para incentivá-lo, não para aprová-lo, não para validá-lo, mas para controlar, para proteger, para estabelecer condições e para a pureza do povo de Deus. A Bíblia de Genebra
faz um comentário sobre Deuteronômio 24. O divórcio não é o ideal, mas sim um modo de amenizar os danos causados pelo pecado. O divórcio não é o ideal de Deus, não é um mandamento de Deus, mas serve a um propósito de amenizar os danos causados pelo pecado. A Bíblia Herança Reformada, ela também se posiciona assim. Em Deuteronômio 24, de 1 a 4, não se ordena o divórcio, mas o regulamenta como uma realidade trágica em meio a pessoas pecaminosas. Está regulamentado em meio a uma realidade trágica, em meio a um mundo pecaminoso. Moisés, irmãos, não ordenou o divórcio. Ele regulamentou para que, se fosse acontecer em um caso extremo, extremamente necessário, drasticamente necessário, deveria cumprir tais condições. Deus e a lei do Antigo Testamento reprova o divórcio, condena o divórcio. Esta era a abordagem da lei e do Antigo Testamento. Eu separei um texto que nós só vamos ler agora, para que você entenda qual é o posicionamento de Deus na Antiga Aliança sobre o matrimônio. Malaquias, capítulo 2, do verso 13 ao verso 16. Olha como esse texto é dramático. A Laine vai projetar no telão, ele diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Com isso, irmãos, nós entendemos o ensino da lei. O que a lei realmente dizia e para que a lei servia. Agora, eu quero convidar você para o segundo aspecto de nós analisarmos o Sermão do Monte quanto ao divórcio, que é o ensino dos escribas e dos fariseus. É o nosso segundo aspecto a ser abordado. Dar carta de divórcio ocupava o assunto principal do tema. Quando se falava divórcio, os fariseus falavam: você quer divorciar? Dá uma carta de divórcio. E estava resolvido. O versículo de número 31 diz assim, Mateus 5:31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Na época de Jesus, o ensino dos escribas e fariseus eram divididos por dois rabis muito famosos. Um chamado Hilel e o outro chamado Shammai. E eram duas vertentes muito diferentes desses rabis, desses mestres que interpretavam a lei. O primeiro, Hilel, ele dizia que podia-se dar carta de divórcio por qualquer motivo. Se o marido ficasse desagradado porque a mulher não passava sua roupa, ou cozinhava mal, ou porque ela envelheceu e ele achou uma mais nova, ele podia dar carta de divórcio. Por isso que lá em Malaquias fala a mulher da tua mocidade. Porque era muito comum por a mulher engravidar muitas vezes no mundo antigo, porque não havia meios contraceptivos. Então,
A saúde da mulher ficava muito mais debilitada, o desgaste da mulher também. E aí o cara via a mulher dele com 40 e via uma de 20. Na verdade, com muito menos, porque o mundo antigo via as de 12 e as de 13. Então ele trocava. Ele dava carta de divórcio. O outro que falava sobre isso era Shammai. Ele era um pouco mais severo e ele dizia que a causa do divórcio era apenas por uma indecência muito grave, porque ele olhava para Deuteronômio 24 e falava assim, alguma coisa que fosse impura, né? O termo de Deuteronômio 24, no versículo 1, se for achado nela coisa indecente. Então ele falava, olha, tem que ser uma indecência muito grave para que se dê carta de divórcio. Bom, diante desses dois aspectos, havia a possibilidade do divórcio. Você poderia ser da corrente de Hillel, mais liberal, como alguns escribas e fariseus eram, e outros poderiam ser mais radicais. Olha, não, só por pecados sexuais, imoralidade sexual. Aí sim pode se divorciar. Mas o divórcio era ensinado como uma possibilidade. O ensino verdadeiro da lei foi pervertido. Porque a lei não foi criada para ser a possibilidade na vida familiar. Ela veio para controlar. Então, os escribas e fariseus usavam os ensinos do que foi dito pelos rabinos e não consideravam o principal que Moisés legislou. O que era o principal? Controle, proteção, pureza, ensino sobre a importância do casamento. Eles não ensinavam essas coisas. A lei de Moisés está falando isso porque é preciso ter um controle. Nós não somos iguais os povos e as nações vizinhas. Segundo, nós precisamos cuidar da nossa esposa. Ela é nossa carne, nós somos um com ela. Eles não ensinavam da importância do casamento. Eles não falavam da pureza de ser povo de Deus. Este é o grande problema do ensino dos escribas e dos fariseus. Tudo foi suprimido, tudo foi resumido, tudo foi perniciosamente permitido para o pecado do divórcio. William Hendrickson, um comentarista reformado, ele diz, os escribas e fariseus, lá em Mateus 5:31, eles indicam e punham toda a ênfase no certificado do divórcio. Eles exageravam demais a importância da exceção. A carta de divórcio era uma exceção. O que tornava o divórcio, então, algo fácil e possível. Irmãos, com isso eu quero ir para o terceiro ponto. Nós já vimos o que a lei falava sobre o divórcio. Nós já vimos o que os fariseus falavam, ou seja, eles davam importância para a exceção, que era a carta de divórcio, era o centro, era o que eles falavam toda hora, era o que eles ensinavam toda hora. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que várias vezes eles procuram Jesus com este assunto. Eles abordam às vezes de jeito diferente. Lá no céu vai ser mulher de qual marido? Eles abordam, olha, mas Moisés mandou dar carta de divórcio, o senhor fala para fazer o quê? Eles vão abordar isso várias vezes no ministério de Jesus. Por quê? Porque eles dão importância para aquilo que é exceção. Eles desdobraram, eles limitaram o mandamento de Deus. E agora, então, nós olhamos para Jesus. Nós temos Jesus ensinando. E eu quero que você acompanhe o verso 32 de Mateus 5. Nosso Senhor, ao abordar o divórcio, ele afirma, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. William Hendrickson diz, Jesus enfatiza o fato de que a violação do sagrado contrato do matrimônio é nada menos que infidelidade e adultério.
Jesus, ao abordar o tema de divórcio, ele vincula com o adultério. E nós vimos isso semana passada na exposição do versículo de número 27 até o versículo de número 30, de que o adultério surge no coração. Olha, Jesus também vai apresentar uma cláusula de exceção. Assim como Moisés, lá na lei, usa a expressão sobre uma condição para o divórcio, Jesus também vai falar sobre essa cláusula de exceção. No versículo 32, ele diz, exceto em causa de relações sexuais ilícitas. E o que Jesus quer dizer por essa cláusula que permitiria, então, o divórcio? Jesus não ensina isso só aqui no Sermão do Monte. No mesmo evangelho de Mateus, se você pular lá para o capítulo 19, quando os fariseus chegarem com essa pergunta do divórcio, Jesus, lá em 19, versículo 9, vai usar a mesma cláusula de exceção, exceto por relações sexuais ilícitas. O que significa isso, então? Significa pecado sexual fora do casamento, que produz impureza e é uma violação capaz de desfazer a uma só carne do matrimônio. Jesus compara com o termo usado por Moisés, coisa indecente. Coisa indecente. Deuteronômio 24, 1. Para significar infidelidade e adultério. Agora, como Jesus usa o termo mulher, você pode pensar que Jesus está sendo machista, inferiorizando as mulheres. O contexto é de cuidado para com a parte mais frágil, para com a parte que era mais oprimida. Mas o princípio é utilizado para homem e mulher. O contexto do exemplo que Jesus dá era para proteger a mulher. Mas o princípio era para ambos. E hoje nós vivemos num mundo em que homens e mulheres desfrutam de papéis de valor, e graças a Deus por isso, porque a Bíblia ensina que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós vivemos num mundo tão pecaminoso quanto o mundo antigo, em que o divórcio é uma possibilidade para homens e para mulheres. Por isso o princípio é o mesmo. E isso envolve a pureza do casamento. Quando Jesus faz a menção de cláusula de exceção, relações sexuais ilícitas, ele liga com o adultério. E o adultério nos faz culpados de morte. O versículo 32 ainda faz uma outra menção. Como é que... E aí eu me pergunto. Versículo 32 termina... Eu até grifei aí, Pode mudar, Laine. Muda mais um pouquinho que eu grifei. Mas aí. A expõe a tornar-se adúltera. Como que alguém que está cometendo um erro faz com que o outro seja culpado? Esse ato errado do marido pode culpar a parte inocente? Não parece meio ilógico? Pois é. O termo grego, na forma passiva, como ele está escrito no original, dá a ideia de que não a pessoa que se fez culpada, mas a pessoa inocente enfrenta e sofre ao ser exposta a essa situação. Jesus está dizendo que a pessoa que se divorcia da sua mulher, exceto pela cláusula de exceção, se não foi por adultério, e ele se divorcia da sua mulher, ele faz dessa mulher uma adúltera. Ele expõe ela ao pecado de adultério. Ele coloca ela nessa condição e nessa situação. A Nova Versão Internacional diz assim, faz que ela se torne essa pessoa exposta. Quem pratica o divórcio sem motivo
se torna culpado de expor o outro ao adultério. Ou seja, é culpado de adultério. Quem se casa com a pessoa nessa situação, quem se apressa para casar com a pessoa nessa situação, também está envolvido dentro deste pecado que o camarada provocou. Agora, quando eu provoco um pecado que só faz mal para mim, você pode pensar menos grave. Mas e quando as minhas atitudes vão prejudicar a outra pessoa e outras pessoas que possam se envolver e serem frutos de outros relacionamentos? Você pode dizer, pastor, a Bíblia é muito legalista. Não, a Bíblia é realista. O mundo vive num caos e em pé de guerra e as pessoas não são mais felizes por causa da liberação do divórcio. O divórcio é a exceção. O que precisa haver é o casamento bíblico. Com isso, eu gostaria que você analisasse rapidamente Mateus 19 comigo. Porque é onde Jesus vai aplicar todo o ensino do Sermão do Monte. Mateus 19, versículo 3 e 9, diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha lá a escola de Hillel. Qualquer motivo. Eu não gosto mais dela. Então, respondeu ele, versículo 4, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe os escribas e fariseus: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Eles olhavam lá para Deuteronômio 24 e falavam: Moisés mandou dar carta de divórcio. Por que ele mandou? E repudiar. Versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E é que casar com a repudiada, comete adultério. Eu sei que muitos olham para este texto de Jesus e acham que Jesus é duro demais. Mas é porque Jesus traz verdade sobre o casamento. E eu não poderia falar só do texto do Sermão do Monte, que aborda o assunto do divórcio, sem falar desse ensino mais aplicado de Jesus, quando lida face a face com os fariseus. Porque até agora, no Sermão do Monte, Jesus está falando, os fariseus ensinam isso. Eu estou dizendo para vocês que é assim. E agora, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 19, Jesus está em confronto com o que os fariseus dizem e o que a lei de Deus diz e Jesus ensina, porque ele veio cumprir a lei. Eu separei aqui 5 verdades sobre o casamento, porque quando Jesus é abordado com o assunto do divórcio, ele não ensina sobre o divórcio, ele ensina sobre o casamento. Vamos ver? Primeira verdade: o casamento é uma ação do Criador, é um ato do Criador. Olha o versículo 4. Como é que o versículo 4 de Mateus 19 diz? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? Opa, Deus está envolvido nesse negócio. Foi assim que o Criador fez. Vocês não leram Moisés? O Criador, no início, fez homem e mulher, a imagem de Deus o criou. Os dois. Não um maior do que o outro, superior que o outro, os dois à imagem de Deus. Ele fez homem e mulher para o casamento. Na criação era assim. Segunda verdade sobre o casamento. O casamento é monossomático.
O homem e a mulher, 1 mais 1 é igual a 1. É monossomático, é a matemática de Deus, é diferente da nossa matemática. Na matemática do mundo, um homem e uma mulher é um homem e uma mulher, 2 numa casa. Na matemática de Deus para o casamento, Deus fez homem e mulher, e lá no versículo 5 e no versículo 6, diz que os dois não se tornam uma só carne. 1 mais 1 no casamento é 1. Por isso, o dia que a Gabriela e o Emanuel casaram, eles se tornaram uma só carne. Bonito isso, não é, Emanuel? Então, olha a verdade do que Jesus está ensinando, a importância disso. O versículo 6, Jesus volta a dizer, olha, os dois, porém, são uma só carne. O casamento é monossomático. Você se torna um. A terceira verdade sobre o casamento no ensino de Jesus. O casamento é entre um homem e uma mulher. Ele é heterossexual. Vamos parar com essa conversa moderninha. E vamos parar com esse negócio de crente colocar bandeirinha de apoio à causa LGBTYZ. Casamento, irmãos, é algo do Senhor e a criação colocou isso. O Criador colocou isso como princípio. E o versículo de número 4 diz que Deus fez homem e mulher. E eles os uniu em uma só carne. O casamento é entre um homem e uma mulher. Você pode ter união legal. Aí, o mundo pode falar de união legal. Ter um documento de união legal. Mas a ideia do matrimônio, a ideia do casamento, a ideia de ser uma só carne, essa é uma ideia para um homem e para uma mulher. É heterossexual. Quarta verdade sobre o casamento, aqui em Mateus 19, é que o casamento é monogâmico. É um homem e uma mulher. Embora haja relatos bíblicos do Antigo Testamento de homens na Bíblia que tinham mais de uma mulher, este não é o modelo que Deus usa para a família no Antigo Testamento e nem no Novo. Versículo 4 e 6 diz que os dois se tornam uma só carne. Não é uma só carne em 3 ou em 4. É uma só carne. Quinta verdade que Jesus ensina aqui sobre o casamento. Os fariseus vieram, pode dar carta de divórcio por qualquer motivo, e Jesus passa a ensinar sobre o casamento. Quinta verdade, o casamento é indissolúvel. Olha o versículo 6, olha como é que ele termina a abordagem sobre o casamento. Como é? Que Deus uniu? Não separe o homem. Você quer a minha opinião? Jesus... Eu fico imaginando Jesus falando para os escribas, vocês querem a minha opinião? O que Deus uniu, não separe o homem. O divórcio não é uma opção. Mas aí os fariseus, lá no versículo 7, vão insistir. Por quê? Porque eles olhavam para a lei do Antigo Testamento e interpretavam do jeito que eles queriam. Eles davam a ênfase à exceção. E esquecia que a exceção servia para proteger, para controlar e para ensinar sobre o casamento e manter a pureza do povo de Deus. Por isso a gente tinha uma exceção, que era a carta de divórcio. Aí no versículo 7 ele diz, mas Moisés não mandou dar carta de divórcio? Então o senhor não concorda com a lei? Irmãos, mais 5 verdades agora sobre o divórcio. Aguenta aí. Jesus deu 5 verdades sobre o casamento. Aí vem os fariseus e insistem com o negócio. Não tem jeito, isso aí que o senhor está falando aí, não tem jeito. E aí Jesus dá mais 5 verdades para o divórcio. Primeira delas, as primeiras 5 verdades foram sobre o casamento. Agora é sobre o divórcio. Primeiro que o divórcio é fruto do pecado. Olha o versículo de número 8. Moisés permitiu, sim, mas por causa da dureza do vosso coração. O que significa dureza do coração na Bíblia? Dureza do coração na Bíblia significa
um estado pecaminoso e rebelde do coração, dureza contra Deus. Quando Jesus responde aos fariseus, ele permitiu, realmente, tem uma exceção lá, e essa exceção é por causa da dureza do coração do homem. É por causa do pecado. É porque o marido não cumpre o papel santo de ser marido para sua esposa. É porque a esposa deixou de cumprir o seu papel como esposa, cônjuge. É porque, por causa do pecado, o homem falhou. E pela influência do pecado na sua vida, o seu coração se tornou duro e desprezível. É por causa do pecado do coração que vocês têm a exceção da possibilidade de uma carta de divórcio. Tem gente que não gosta desse Jesus. Tem gente que prefere o Jesus que nos alivia sempre. Mas esse Jesus não é bíblico. Ele não é real. Ele não é verdadeiro. Ele é um engano da religião moderna e libertina, que prefere dar ênfase ao que é mais fácil ao coração duro do homem do que a olhar para o casamento na perspectiva de Deus. Segunda verdade sobre o divórcio. A diferença entre ordenar e permitir. Jesus deixa claro uma coisa, versículo 8. Moisés não ordenou nada, não é um mandamento. É uma permissão. Existe uma diferença. Deus ordena o matrimônio. Deus criou o ato conjugal. Deus não criou o divórcio. O divórcio é uma permissão por causa da pecaminosidade. E, inclusive, na lei de Deuteronômio, serve para o controle de como essas coisas estariam acontecendo entre o povo de Deus. Há uma diferença entre ordenar, um mandamento, e a permissão de Deus. Jesus diz, Moisés não ordenou nada, ele permitiu. Foi por causa do coração pecaminoso que ele permitiu. Não é isso que diz o verso 8? Eu não grifei, né? Podia ter grifado. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Terceira verdade sobre o divórcio. No princípio não era assim. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. No começo, no Éden, no paraíso, Deus instituiu o casamento. E Jesus vai lá para o Éden. Versículo 8, finalzinho do verso 8, volta ali ainda. Isso, Não foi assim desde o princípio. Para onde Jesus vai? Para o princípio, para Gênesis. É para lá que Jesus vai. E aí, Lane, pode colocar Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No Éden, no paraíso, não foi o divórcio que foi criado, instituído. Foi o casamento. Foi a aliança de um homem e uma mulher. E criados à imagem de Deus. Não o homem superior à mulher. Não a mulher independente do homem ou o homem independente da mulher. Os dois se tornariam uma só carne. Por isso, terceiro ensinamento é que este não foi o plano original de Deus na criação. Eu preciso lembrar o que Jesus faz conosco quando Ele nos salva. Ele nos faz nova criação. O crente é feito nova criação. Sabe o que isso significa? Jesus é o segundo Adão. E nós passamos a viver os planos e as boas obras que Deus criou para que vivêssemos nela. A criação é restaurada em Cristo Jesus. Quarto ensino sobre o divórcio. O divórcio não é uma opção. Ei, macho, presta atenção no versículo 4 e no versículo 6 que a gente já leu. O versículo 4 e o versículo 6 diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse, por causa, deixa pai, mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne? De modo
que não há mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O divórcio não é uma opção. Quinto e último, ensino sobre o divórcio. Versículo 9. Jesus associa o divórcio ao adultério. E ele diz, versículo 9, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Eu não coloquei o versículo 10 aqui. Não coloquei. O versículo 10, os discípulos ouvem Jesus discutir isso com os fariseus e os escribas, e eles chegam para Jesus e falam assim, nossa Senhor, então é melhor a gente não casar, né? A gente ficar solteiro. E Jesus não concorda com eles, não. Jesus fala assim, nem todos foram chamados para serem eunucos. O propósito da criação de Deus não é esse. Parece duro, mas o divórcio leva ao adultério. Eu quero concluir o sermão, irmãos, mostrando Jesus e não a nós mesmos. Porque no Sermão do Monte, o nosso coração está exposto e ele não é bom. Ele não é bom para aqueles que já experimentaram o divórcio. Ele não é bom para aqueles que já cometeram adultério. E ele não é bom para aqueles que não cometeram o ato do adultério e nem se divorciaram, mas que nutrem isso no coração. Porque nessa perspectiva, todos nós somos adúlteros. Eu quero convidar você para olhar para Jesus. E me sinto à vontade em pregar esse sermão, porque ele não é um sermão encomendado para ninguém da igreja. Que eu conheça, que eu sei e que pastoreio com zelo e amor, que já passaram pelo divórcio. Esse é um sermão que apronta para a graça de Jesus. Porque a graça de Jesus é a única que nos faz acertar depois de ter errado. A graça de Jesus é a única que nos leva a acertar depois de ter errado. E na perspectiva de como Jesus trata o adultério, todos nós somos devedores. Jesus censura o ensino equivocado sobre o divórcio e ensina sobre a importância do casamento. Jesus censura os que prejudicam os mais frágeis e protege aqueles que estão expostos, preservando o inocente. Jesus condena o pecado e com a sua graça ele nos dá a chance de acertar depois que erramos. Por isso, se em algumas dessas exposições, tanto a do homicídio, quanto a do adultério, quanto a do divórcio, nós nos identificamos, e acredite, nós nos identificamos, porque o propósito de Jesus é expor o coração pecaminoso do ser humano. Ele é quem com a sua graça nos conduz a acertar depois de ter errado. Trate a sua vida agora, o seu casamento agora. Trate a sua vida familiar agora, na perspectiva da graça do ensino de Jesus Cristo. Aos jovens que vão casar, não pensem como os discípulos no verso 10. Olhem para Jesus, para o que ele está ensinando. Ele ensina sobre o propósito de Deus na criação. Conduza a sua vida na graça de Jesus. Eu gostaria de orar por todos nós aqui, mas principalmente pelos casamentos dos irmãos. Por quem é casado. Gostaria de orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu ato conjugal. Gostaria de orar por aqueles que vão casar, que desejam casar. E também quero orar por aqueles que já passaram pelo divórcio, mas que agora, olhando para Jesus,
podem acertar diante da sua graça, a conduzir a sua vida no modelo de Cristo. Eu quero orar por você. Quero convidar a equipe de louvor enquanto eu oro. Senhor, obrigado por essa noite, que a tua palavra nos adverte e nos censura drasticamente a favor do casamento, a favor da vida conjugal, a favor da importância que o nosso cônjuge, seja ele marido ou mulher, tem no nosso relacionamento, de não expor esta pessoa ao pecado ou à vergonha e não se expor por conta dessas atitudes ao pecado. Senhor, livra a nossa casa do adultério do coração. Porque um coração duro é um coração que é rebelde contra Deus e que tem a tendência de gostar daquilo que Deus odeia. Malaquias diz que o Senhor odeia o divórcio. Ó Deus, eu te peço que o Senhor nos ensine a nutrir nos nossos relacionamentos daqueles irmãos que já passaram por várias crises, por aqueles irmãos que estão casados há pouco tempo, para aqueles irmãos que já venceram problemas e obstáculos e hoje vivem bem, para aqueles irmãos que já passaram pelo trauma do divórcio. Que na tua graça eles encontrem e nós encontremos forças e modelos e ensinamentos e mandamentos para acertar no nosso relacionamento conjugal. Eu oro pelos jovens que desejam casar. Que o Senhor, ó Deus, nutra no coração deles o ensino bíblico e verdadeiro sobre o casamento. E que eles sejam conduzidos nesta verdade. Em nome de Jesus, o noivo da igreja, que se entregou por nós, que nos leva a descansar nele. Nós oramos. Amém. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.